and I'm unstoppable, and I'll be fluent. Nothing stands in my way. I gonna do it, 'cause I'm fired up, ready to go. I am fired up, ready to go. I am fired up, ready to go. Oh, I'm fired up, ready to go. I make my story, nothing stands in my way. No matter what it takes, yes, I'll be fluent, 'cause I'm fired up, ready to go. I am fired up, oh, ready to go. Yes, I'm fired up, ready to go. I am fired up, ready to go. Ain't no victim here, get out of my way. I'll be fluent, yes, I gotta do it, 'cause I'm fired up, ready to go. Oh, I'm fired up, ready to go. Yes, I'm fired up, ready to go. Oh, I'm fired up, I'm burning, yeah. Excelente, show de bola, começando mais um Pergunte ao Felipe André, ao som de Fired Up, Ready to Go, uma música tema da nossa imersão. Na verdade, não foi a música tema da nossa imersão, é uma música que nasceu após a imersão por causa do Fired Up, que foi um lema muito forte lá na imersão. E, se eu não me engano, uma semana depois da imersão, eu criei esta música. Essa música é de minha autoria, acredite se quiser, melodizada pelo Gabriel Leão, nosso querido Gabriel Leão. Vamos então às top 10 perguntas de hoje. Pergunta de número 1, Marcelo da Silva. Felipe, eu entendo bem o inglês formal, mas eu tenho dificuldade de entender o inglês coloquial falado pelos nativos. Como treinar o ouvido para entender o inglês formal com os sons das palavras que são modificadas por conexões, contrações e reduções. Marcelo, essa dúvida sua, na verdade, é a dúvida do mundo inteiro. Mas acredite se quiser, pela tua pergunta, eu posso afirmar que você não esteve na imersão 003, porque lá na imersão nós respondemos e resolvemos essa pergunta em definitivo, tá? A forma através da qual, a solução, a resposta definitiva para treinar o ouvido a entender o inglês formal, informal, real English, real daily spoken, real life English, são os 9 passos do listening. Número 1, você vai ouvir. Ouvir. Quando você sentir que deu, cansei. Número 2, você vai fechar os olhos ou você vai começar a andar, tá? O passo 2 e o 3, eles podem ser, na verdade, esses 3 primeiros, eles podem ser interchangeably, eles podem ser rodiziados entre eles. Ouvir do tipo sentar e ouvir o áudio ou parar para ouvir o áudio, tá? Ouvir em movimento, lavando louça, arrumando a casa, varrendo o chão, caminhando na esteira, dirigindo. Ouvir em movimento. Não é ouvir fazendo 2, 3 coisas diferentes. Não é ouvir trabalhando, digitando um e-mail, respondendo um cliente. Não. É ouvir em movimento. O que não significa fazendo outras coisas. E o terceiro, dos 9, os 3 primeiros, ouvir em movimento e ouvir de olhos fechados.
isolando o ouvido, fechando o sentido visual, o que vai fortalecer o auditivo, tá? Então, primeiro bloco, são 9 passos. O primeiro, ouvir em movimento, ouvir de olhos fechados, tá? Você vai fazer isso, vai rodiziar esses 3, até que vai chegar uma hora que, mesmo havendo feito um rodízio desses 3, você vai falar, cara, deu, cansei, enjoei. Passo de número 4. Você vai pegar uma folha de papel em branco, vai deitá-la na horizontal e vai começar a escrever. Você vai botar o áudio de novo e você vai começar a escrever no papel tópicos. Tópicos. Tópicos, o que significa isso? Eu não vou fazer um texto, eu não vou fazer uma redação organizadinha, bonitinha. Não. Eu vou sair escrevendo no papel o que eu conseguir entender daquele áudio, daquele vídeo, tá? Então, a quarta coisa que eu vou fazer, depois que eu fiz esse rodízio, a quarta coisa, eu vou rodar de novo aquele vídeo, aquele áudio, e eu vou sair, enquanto eu ouço, eu vou sair escrevendo no papel o que eu entendo. Beleza? Se pode acontecer que durante o passo de número 4, você sinta que quando acabar o áudio, ficou muita coisa para trás. Nossa, teve muita palavra que eu entendi, mas eu não tive tempo de anotar. Por isso que é importante você fazer isso numa folha em branco na horizontal e você sair escrevendo os tópicos, para que você tenha espaço para ouvir de novo e sair complementando as anotações que você fez na primeira vez do passo 4. Fechou? Tá? Isso daqui, na verdade, é a oficina de listening que foi disponibilizada para todos os alunos, inclusive quem não foi na imersão, tá? Eu disponibilizei a oficina de listening. Esse aqui é o passo a passo. A gente fez... Se você estivesse perguntando, né? Nossa, mas como é isso na prática com um material real? A gente fez isso ao vivo na imersão. É incrível, cara, é praticamente mágico. E isso foi disponibilizado na plataforma nova, tá? Lá no dashboard, no painel central, você pode assistir na hora que você quiser, se você quiser ver isso na prática, beleza? Aí, então, passo de número 4, eu vou ouvir e vou colocar os tópicos no papel. Eu vou sair anotando. Se eu sentir que ficou muita coisa para trás, eu vou fazer isso de novo. Uma segunda, talvez até uma terceira vez. Tá? Feito isso, eu posso ir para o passo de número 5. Passo de número 5. O passo de número 5, Marcelo, você vai pegar esse papel que vai estar cheio de tópicos e você vai enumerar. Você vai ordenar os tópicos por ordem de aparecimento no áudio. Então, no passo de número 5, você dá um play e você vai começar a enumerar. Qual é o primeiro tópico que aparece? Você vai lá e bota 1, 2, 3. Então você vai começar a botar números ao lado próximo de cada palavra, próximo de cada expressão, próximo de cada coisa que você colocou nesse papel. Você vai botar um númerozinho
à medida que ele aparece no áudio. Então você vai organizar, é porque organizar fica parecendo que você vai mexer no tópico. Você não vai mexer no tópico, você já escreveu ele. Você vai enumerar esses tópicos por ordem de aparecimento no áudio, colocando um número próximo a eles. E aí começa a mágica. Você vai reparar, enquanto você estiver tentando enumerar os tópicos por ordem de aparecimento, como no passo de número 4, que foi o passo anterior, como no passo de número 4 você colocou tópicos no papel, quando você... Sabe aquela brincadeira que tinha no Gugu? Quem é o artista? E tinha tipo 100 quadradinhos na parede e ele ia virando um por um, aí ele virava a orelha, virava um pedaço da testa, virava uma parte do cabelo, e o primeiro que acertasse quem era o artista ganhava. O que acontece? Quando você, no passo de número 4, quando você colocou os tópicos no papel, você virou uma quantidade de bloquinhos e você já criou, você já consegue, você ainda não sabe dizer quem é a pessoa, mas você já sabe dizer se é homem, se é mulher, se é loira, se é morena, se é ruiva, se é uma pessoa de 20, de 30, 40, você tem já um arquétipo, você já tem uma estrutura para dizer, é uma mulher de 30 a 40 anos, ruiva, da pele clara. Ou seja, quem são os artistas que se encaixam nessa definição? O que eu estou querendo dizer com isso? Quando você escreveu os tópicos no passo de número 4 e você vem para o passo de número 5, você já deu uma estrutura, uma base, e você já deu uma direção para a tua cabeça. Ela já sabe para onde olhar e para onde procurar, e o que procurar. Ela já tem uma noção do que se trata aquele áudio. E ela já começou a buscar o inglês que você sabe a respeito daquele assunto. E aí, o que é a mágica que vai começar a acontecer no passo de número 5? Na hora que você estiver tentando colocar esses tópicos em ordem, você vai reparar que você vai começar a entender uma pancada de coisa que vem logo antes ou logo depois de cada tópico que você escreveu e que você não tinha entendido antes. Mas agora que você deu esta estrutura, que você deu essa base, que você virou esses blocos, esses primeiros, e você deu uma direção para sua cabeça, e uma segunda coisa que aconteceu, quando você escreveu no papel, você limpou a memória do teu cérebro e deixou ela livre daquelas palavras e deixou ela com mais espaço para procurar novas palavras. Então é por isso que na hora que você estiver tentando enumerar os tópicos, você vai começar a entender uma pancada, uma pá de coisas que vem antes e depois de cada tópico que você escreveu, que você não tinha conseguido entender antes. E é aí que agora vem a resposta da tua pergunta. Agora, nesse momento aqui do passo a passo do listening, é a hora que o seu ouvido vai começar a ser treinado. É aqui que ele vai começar a aprender a pegar os sons das conexões, das contrações e das reduções. Nesse passo de número 6. Então, de número 5.
Por que a minha cabeça soltou de número 6? Porque esse processo ele vai ser intensificado no passo de número 6. Qual é o passo de número 6? Passo de número 6, você vai pegar esse papelzinho que você fez, que vão ter os tópicos. Então, como é que vai estar esse papel? Ele vai ter 29 tópicos, por exemplo, com um número do lado de cada um. Ele vai estar meio bagunçado, não é para estar bonitinho, tá? Porque se você saiu, o objetivo foi escrever o máximo de tópicos possíveis no papel. Então não tem, se você está fazendo bonitinho, você não está escrevendo o máximo. É para... Aí, quando veio o passo de número 5, que você foi enumerar, você foi pegando coisas que você não tinha pegado antes. Aí você foi lá e escreveu perto de cada tópico. Então, vai estar uma bagunça. Qual é o passo de número 6 que vai dar mais um grande salto, ok? Mais um grande salto na tua capacidade de entender o inglês real falado pelos nativos. Com esse papel aqui em mãos, ok? Você vai pegar uma folha de caderno e vai colocar a quantidade de tópicos que você tiver anotado, 29. Você vai pegar a folha de caderno e vai botar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Até o 29, que é a quantidade de tópicos que você escreveu. Quando você tiver terminado de fazer isso, você pega a folha com os tópicos enumerados de um lado, a folha de caderno em branco com a quantidade de linhas em branco igual aos tópicos, e você dá outro play no áudio ou no vídeo, tá? E aí, dessa vez, que é o passo de número 6. Passo de número 6. Aqui é play, pausa, play, pausa, play, pausa. Eu vou dar play e pausar de frase em frase. E o desafio do passo número 6 é o seguinte. Eu tenho que tentar escrever a frase completa do tópico que eu escrevi nesse papel. Então, cada tópico que está escrito nessa folha aqui que a gente fez, que ficou essa bagunça, cada tópico desse pertence a uma frase. O passo de número 6, o seu desafio é encontrar e escrever nessa nova folha de caderno em branco a frase completa para cada tópico que está nesse papel, do passo 4 e 5. E aí, o que vai acontecer é o seguinte: vários tópicos que você escreveu separado vão estar na mesma frase dentro do áudio do vídeo. Então, não necessariamente se você tem 29 tópicos, você vai ter 29 frases. Provavelmente, se você tem 29 tópicos, você vai ter 18 frases. E aí você vai escrever o que você conseguir nessa folha da frase. Tá? Então, você tem que escrever a frase completa ou o máximo que você conseguir da frase de cada tópico que você enumerou. E aí, nesse passo de número 6, o teu ouvido tá mais do que nunca, ele tá pegando conexões, contrações, reduções. Ele tá sendo treinado para entender o inglês informal.
coloquial da vida real, com todas as suas contrações, reduções e etc. Que é isso, são essas contrações, são essas contrações, reduções e conexões de palavras que fazem com que a gente não entenda o nativo falando. Esse é o problema, é porque todo nativo, falando da sua língua nativa, junta 2, 3, 4 palavras. 2, 3, 4 palavras. 2, 3, 4 palavras. 2, 3, 4 palavras. Todo nativo, todo nativo, todo nativo. Quando fala, tá vendo? 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 2, 3, 4 palavras que são pronunciadas de uma vez só. As contrações, conexões e reduções são o motivo pelo qual quem sabe inglês não consegue entender esse inglês que ele sabe sendo falado por um nativo na vida real. Por causa disso aqui, conexões, contrações e reduções. E a solução para treinar o seu ouvido são esses passos que eu acabei de te dar. Então, Marcelo e todos os outros alunos da Escola da Fluência, sempre... e o passo de número 7. O passo de número 7, eu vou... Como você não está perguntando de pronúncia, de speaking, o passo 8 e o 9 vão trabalhar speaking, fluência e pronúncia. Não foi sua pergunta. A sua pergunta, treinar o ouvido para entender o inglês real, ela termina no passo 7. Que é qual? Depois que eu fiz tudo isso, eu pego a transcrição oficial daquele texto, daquele vídeo, daquele áudio. E aí eu vou fazer o estudo de transcrição. Ouve, larga o áudio, leia o texto. Ouve lendo, ouve, lê, ouve lendo, ouve, só lê a transcrição, ouve o áudio lendo a transcrição. Só ouve, só lê, ouve lendo junto. Aqui, no passo de número 7, é quando ocorre a conexão de a palavra escrita com o som daquela palavra pronunciado por um nativo. É aqui no passo de número 7. Se ele for feito depois desses outros. Por isso que dos, 300 mil alunos de inglês que existem no Brasil, digamos que a gente tenha 300 mil alunos de inglês no Brasil, 298 mil já estudou inglês pra caramba e até hoje não entende nativo, não entende filme, não entende série, não entende música, não entende palestra. Por causa disso, porque não faz este passo a passo que eu acabei de te mostrar. Ok? Fechou? Só um detalhe importante, Marcelo, que é o seguinte. Tenha certeza de que antes de você querer entender o inglês nativo, real English, você está conseguindo entender o inglês do curso. Porque se você não... Se bem que você falou aqui, né? Eu entendo bem inglês formal. Então, se você já estiver dominando o inglês dos módulos, family, routine, houses, food, money, traveling,
chegou a hora de ir para o último módulo, que é o Real English. Ok? Beleza? Faz este passo a passo que vai dar bom. Próxima pergunta. Lucineide Silva Freitas. Mesmo que eu esteja com dificuldade na compreensão dos vídeos, devo seguir em frente ou devo assistir várias vezes até ter uma compreensão razoável? Porque eu sinto que à medida que eu avanço vai ficando mais complicado e eu tenho medo de chegar nos áudios e não conseguir evoluir. Perfeito, Lucineide. Se você está com dificuldade de compreender a videoaula, imagina o áudio. Vai ficar mais difícil. Então, sim, se eu não estou conseguindo entender nem a videoaula, eu devo seguir em frente? Não, eu devo assistir mais vezes, estudar a videoaula até ter uma compreensão razoável, perfeito, e aí sim eu sigo adiante para os áudios. Perfeito? Excelente. Próxima pergunta. Cláudia Maria Nunes. Por que é que eu fico nervosa e não consigo participar das aulas de conversação se o meu emprego e os meus filhos dependem disso? Cláudia, você já parou para pensar que, olha só a sua pergunta, por que eu fico nervosa e não consigo participar das aulas de conversação se o meu emprego e os meus filhos dependem disso? Ponto número 1. Será que não é justamente pelo fato do seu emprego e dos seus filhos dependerem disso que você fica nervosa? Tá? Primeiro ponto para você ponderar. Talvez, justamente pelo fato do seu emprego e dos seus filhos dependerem disso, é que você fica nervosa. Número 2. Ficar nervosa é uma coisa. Ser controlada pelo nervosismo é outra. Você juntou os dois. Por que eu fico nervosa e não consigo participar das aulas de conversação? Mas eles são separados. Uma coisa é ficar nervoso, medroso, inseguro. Outra coisa é o que eu decido fazer diante do nervosismo, medo e insegurança que eu estou sentindo. Algumas pessoas, porque estão nervosas, elas não vão. Outras pessoas, porque estão nervosas, elas vão e vão mais rápido. Como assim? Pra você ter ideia. Quando eu estou jogando um torneio de tênis, à medida que você vai avançando, aí você vai para as oitavas de final, quartas de final, semifinal, final. Tirando o jogo da final, que geralmente sempre tem lá a data e a hora marcada,
até a semifinal, existem às vezes possibilidades de você agendar o jogo com a pessoa e jogar num outro horário sem ser aquele horário lá que estava na tabela. E quando isso é possível, eu tento antecipar o jogo. Por quê? Porque eu estou nervoso, porque é uma semifinal, então eu quero jogar logo. Eu quero ir para a quadra logo, eu quero entrar em quadra logo, eu quero enfrentar aquilo logo. E aí, se não der certo, eu quero me inscrever em outro torneio logo, o mais rápido possível. Por quê? Porque eu preciso vencer esse nervosismo. Então, você colocou junto na pergunta, por que eu fico nervosa e não consigo participar das aulas de conversação? Você ficar nervosa é uma coisa. Você permitir a esse nervosismo te controlar e te deixar de fora é outra coisa. Porque algumas pessoas, diante desse mesmo nervosismo que você sente, elas decidem ir para cima do problema e elas tentam marcar a conversação o mais rápido possível, que é uma opção. Ao invés de você não ir porque fica nervosa, vai nervosa. Vai, leva o nervosismo junto com você, marca, nem que você fique lá no começo com a câmera desligada, quietinha. Daqui a pouco você liga a câmera, daqui a pouco você fala, daqui a pouco você se soltou. Mas, quanto mais você fugir da sessão de conversação porque você está nervosa, mais isso vira um monstro, um gigante. Maior isso vai ficar. Problema não confrontado é problema aumentado. Problemas não confrontados são problemas aumentados. Ok? Perfeito? Então, e dito isso, terceira coisa. Essa sua demanda precisaria de uma conversa para a gente identificar melhor aonde que está essa trava, tá? Que inclusive é a mesma coisa da próxima pergunta do Luciano. Eu tenho muita vontade, a minha profissão exige, mas o inglês exige o inglês, mas a minha profissão exige o inglês, mas mesmo quando eu tenho tempo, alguma coisa me bloqueia a estudar e a criar uma rotina que me levará aos 5% fluentes. O que eu posso fazer para acabar de vez com esse problema? Para acabar de vez, tinha que ter vindo na imersão e entrado nos mestres. Porque todo dia de manhã eu entrevisto e destravo, junto com ele e com a Fabiane, uma pessoa igualzinha a Cláudia e o Luciano. Muita vontade, tem o curso completo, mas continua travado, porque é emocional. Não é inglês mais. O problema não é inglês. O curso está lá, a ferramenta está lá, mas tem uma emoção que me bloqueia. E aí, tanto Cláudia quanto Luciano, as duas demandas que vocês colocaram, elas precisam de uma conversa. E aí, o que acontece? Vocês, toda semana, têm uma mentoria de destravamento com o Hélio, que é o nosso psicólogo. Vocês precisam vir, tem espaço, não é uma coisa entupida de 300 pessoas. Não, vem grupos pequenos, 30 pessoas. Tem espaço para você apresentar a sua demanda e receber ajuda. Então, Cláudia e Luciano, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam comparecer a uma sessão de destravamento.
toda semana tem uma, e tratar esta demanda com o Hélio. Fechou? Porque aqui, igual eu acabei de falar, né? Todo dia de manhã, no Mestres, a gente passa 1 hora para poder descobrir, conversar, ele vai entrevistando. Não tem como eu só ler essa pergunta, tenho muita vontade. A minha profissão exige inglês, mas mesmo quando eu tenho tempo, alguma coisa me bloqueia a estudar e a criar uma rotina de um hábito que me leva aos 5% fluente. O que eu posso fazer para acabar com esse problema? Não tem como eu... O motivo do problema eu tenho como dizer. Com certeza você tem uma crença limitante. A tua autoimagem não se vê fluente. Você não se vê fluente. Você tem uma crença limitante que lá no fundo você não acredita que vai... Só um minuto. Com certeza você tem uma crença limitante e lá no fundo esta autossabotagem que você vive, de que nem quando você tem... E o bom, Luciano, é que você já está um nível à frente da maioria das pessoas. Que a maioria das pessoas acha, se engana falando assim, eu não tenho tempo. Você já está um passo à frente. Você fala, mesmo quando eu tenho tempo, porque quem não estuda inglês não é porque não tem tempo. É porque a pessoa não consegue estudar. Porque mesmo quem não tem tempo, vive o que você acabou de falar. Quando ele tem tempo, ele também não estuda. Eu já presenciei pessoalmente pessoas que juram de pé junto que não estão estudando inglês porque não tem tempo. E eu já encontrei essas pessoas fazendo outras coisas que elas não precisavam estar fazendo. Assistindo coisa que não precisava. E essas pessoas juram de pé junto que não estudam inglês porque não tem tempo. Não é porque não tem tempo, é porque não consegue. Porque mesmo quem não tem tempo de verdade, sempre tem 30 minutos aqui, 15 minutos ali, e esse tempo que sobra, ela não estuda inglês. Porque estudar inglês ou não é uma questão de tempo, é uma questão de autorização emocional. A pessoa tem que conseguir estudar dentro dela. Então, lembrei, é porque eu lembrei de uma outra coisa, aí me perdi meu raciocínio e voltei. Então, você, Luciano, já está um passo à frente de muita gente, porque você já está confessando, você já está consciente. Mesmo quando eu tenho tempo, eu não estudo. Tem uma coisa que me bloqueia. Verdade. 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 E aí, como eu te falei, a origem do bloqueio, a origem desta sabotagem, né, de você não conseguir fazer o que você quer, tem alguma crença limitante a respeito de você com o inglês e você não consegue se ver fluente. Você não consegue acreditar. Lá no fundo você não acredita que é possível ficar fluente. Você não consegue ver. A tua autoimagem não é compatível com a fluência. E aí, qual é a consequência disso? Você não consegue estudar. Ou melhor dizendo, não consegue criar uma rotina, criar um hábito de estudos que vai te levar para a fluência.
Então, a origem do bloqueio, eu sem conversar com você, eu sei. Mas a solução precisa ter uma conversa. Então você precisa comparecer. Você precisa comparecer a uma sessão de destravamento para trazer essa demanda e tratar isso com o Hélio, você e a Cláudia. Ok? Que eu arrisco dizer é quase a mesma coisa da Regiane. Felipe, eu não sei se essa é a minha melhor desculpa, mas eu fiquei grávida. Hoje o meu bebê tem 9 meses. Eu estou me sentindo muito cansada, mas a ideia de falar inglês não sai do meu ser. Parece que eu quero, mas eu não tenho força para continuar. Às vezes, penso que eu estou me sabotando. Em outros momentos tenho certeza que, na verdade, eu estou mesmo no limite, no meu limite. Nunca falei o bendito do inglês com o nativo. Como identificar autossabotagem de como diferenciar uma autossabotagem de um esgotamento total. Eu não quero desistir. Regiane, então, o que acontece? Cai um pouco no que eu falei. A gente precisaria conversar para poder saber. Porque, a princípio, eu diria o seguinte: nós só vamos saber a resposta dessa pergunta daqui uns 2 anos. Entendeu? Por quê? Você engravidou. Seu bebê está com 9 meses. Tem uma série de questões que podem estar influenciando. Por exemplo, você teve cesárea ou parto normal? Você teve o parto que você quis ou você teve o parto que você foi conduzida ou talvez forçada a ter? Porque, não, eu queria cesárea, desde o começo foi cesárea, não, eu queria parto normal, mas eu não pude ter o parto normal que eu queria. Você é casada ou não? O pai do bebê está próximo, ele te ajuda? Ele está presente ou ele está ausente? Do ponto de vista físico, ou seja, ele mora na mesma casa que você, ele está presente ou ausente do ponto de vista emocional. Porque tem muitas mães que são casadas e moram junto com o pai, mas se sentem sozinhas. Então, você está satisfeita com a paternidade do pai do bebê? Ou você está frustrada com isso? Você amamenta, cuida, vira madrugada? Ou você tem uma babá que dorme com o bebê? Tudo isso influencia. Por quê? Vamos pegar um ponto só, tá? Vamos partir do princípio que você teve o parto que você queria, o pai do bebê mora com você, vocês são casados,
e você está satisfeita com a presença, com a participação dele. Por quê? Se a mãe tivesse sentindo sozinha, abandonada pelo pai do bebê, ela vai ficar em estado de alerta, em estado de sobrevivência. Ela vai ficar insegura. E isso pode bloquear totalmente para estudar inglês. Como é que eu vou estudar inglês? Eu estou em guerra. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: o contexto do bebê pode estar te deixando num estado emocional que, cara, eu não quero nem saber de inglês agora. O seu consciente racional quer, mas o seu inconsciente, que é quem manda na sua vida, não tá nem aí para inglês agora. Eu tô preocupado com meu filho, com meu casamento, com a minha casa. Você tá entendendo? Então, assim, existem algumas coisas que precisariam ser discutidas para poder chegar na resposta à sua pergunta. Agora, se você, mesmo que você tenha tido o parto que você queria, mesmo que você esteja satisfeita, segura, casada com o pai do bebê, junto, né? Eu tô junto, eu tô satisfeito, eu tô me sentindo segura, protegida. A mulher, quando tem um filho, qual que é o grande papel, principalmente a partir do momento que ela tem filho? Qual é o grande papel do homem? Fazer a mulher se sentir protegida, segura. Então, mesmo quando a gente fala, né, o homem é o provedor do lar, ou é o cabeça, o que significa isso para a mulher? Estou protegida, estou segura, tá? Então, mesmo que você tenha tido o parto que você queria, que você esteja se sentindo segura, protegida pelo pai do bebê, se você, o simples fato de você estar ainda amamentando e de você, por exemplo, não ter alguém, que é a realidade da imensa maioria dos brasileiros, tem uma ínfima minoria que tem filho e aí tem uma pessoa que dorme todo dia e dorme com a criança. Isso é uma raridade, isso é uma exceção. Provavelmente, talvez você tenha alguém que durma uma vez na semana. 2, se você já for de um nível ainda maior. E provavelmente os outros 5 dias é você e seu marido, se você for casado e ele morar com você. Então, o simples fato de você estar amamentando e virando noite ou acordando de madrugada, aí tem que ver, seu bebê dorme a noite inteira? Ou ele acorda? O simples fato de você ter tido um bebê e de você possivelmente ainda estar amamentando e não estar dormindo direito, que é muito comum para quem tem bebê, isso daí já é o suficiente para bagunçar totalmente seus hormônios, seu equilíbrio hormonal. E aí, na hora de tentar estudar inglês, a conta vem. Porque está cansada, está no limite. Então, realmente pode ser, Rejane, um quadro de esgotamento físico puramente. Você não consegue estudar inglês agora porque você está esgotada fisicamente, sem energia. Seus hormônios estão desarranjados. Seu sistema hormonal, a música está dando, tem um batendo, o outro gritando, o outro... Tá uma... Sabe aquela sala de criança que você entra e tá uma zona? Um tá batendo no tambor, o outro tá soprando um apito, o outro tá andando, o outro tá cantando, o outro tá gritando. Mas você fala... Pode ser que os seus hormônios estejam assim.
tá? Pode ser que você esteja vivendo uma depressão pós-parto, que é muito comum. Pode ser que não. O que eu tô querendo dizer com tudo isso? Não joga na conta, eu estou me sabotando. Cara, muito difícil você dar essa sentença. Entendeu? Principalmente se você não tiver tido o parto que você queria, se você não tiver 100% segura, protegida, se sentindo segura e protegida. Ou, simplesmente, se você não estiver dormindo direito, se você estiver amamentando, se você ainda está amamentando, seus hormônios estão tudo bagunçados ainda. E tudo isso pode estar te atrapalhando, sim, a estudar inglês. Tá? Como eu falei, precisaria de uma conversa para poder diagnosticar melhor. Se você quiser, venha na mentoria de travamento com o Hélio Kessler. E ele vai te ajudar. Fechou? E a última pergunta do Pergunte ao Felipe de hoje. Por que eu tenho dificuldade de entender a frase completa quando um nativo fala? Eu entendo palavras, mas dentro da frase eu tenho dificuldade de entender o contexto quando eu escuto. Luciana, tua pergunta foi respondida na primeira pergunta. Tá? Aqui, ó. Eu entendo bem o inglês formal, mas eu tenho dificuldade. Nessa pergunta eu respondi a sua pergunta. Fechado? Ok? E o próximo Pergunte ao Felipe, eu respondo essas 4 que ficaram faltando. Hoje a gente vai parar por aqui. Deus abençoe a sua vida. God bless you. See you.